conhecê-la. Amém. Os irmãos estejam assentados. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa noite. Pela manhã, nós nos alegramos aqui na manhã missionária, onde pessoas aceitaram Jesus, reconciliaram com o Senhor. A presença do Espírito Santo nos envolveu. Estava aqui o grupo Atos 2, irmãos ali da Ilha do Teixeira, já considero como um amigo o irmão Diego, da congregação de Vila Guarani, ali em Paranaguá. Eu só esqueci o nome do irmão. Como? Nerian, que me convidaram uma ocasião para estar lá em Paranaguá, na Vila Guarani, pregando a palavra de Deus. E o irmão, do irmão Diego, o irmão Vitor, hoje está em Portugal. E é um grande amigo também, tem sido um grande semeador na minha vida, no meu ministério. E a cidade de Paranaguá também é uma cidade que tem aberto as portas para mim e para a minha família também, Então Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos. O meu abraço ao pastor José Alves, que é um referencial para a minha vida, para o meu ministério. Nossos irmãos que estão ali na reserva indígena também, Deus abençoe, pastor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso. Eu fui convidado uma vez para pregar lá, na época estava na responsabilidade, o pastor Franco estava na responsabilidade. Eu já tinha compromisso, não pude ir, mas me indiquei um pregador de São Paulo, que foi lá, e eu fiquei sabendo que foi uma bênção. Eu creio que o Senhor preparará uma outra oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Gessé, que é responsável por esta obra, que está em viagem, a sua família, os obreiros que representam, o presbítero Leandro, que é uma bênção também na minha vida. Eu fui ali no Capão Raso cooperar uma quarta-feira, irmãos, e acabou a luz. O irmão Leandro deu lugar, irmão, mesmo sem microfone, Deus usou ele ali, irmão, olhe, foi coisa tremenda, escorria o suor aqui por cima, assim, coisa de Deus ali. Saímos dali edificado. E também presbítero Augusto, que nós já consagramos a pastor, está ungido, consagrado já, aclamação pública, não tem como desfazer, já está feito já. Deus abençoe, está na responsabilidade aí de todos nós aqui nessa noite. E a responsabilidade do departamento de missões, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Juvenal, que estão aí nessa grande empreitada, nessa grande obra, e esse bonito trabalho que estão desenvolvendo, os demais obreiros, presbíteros da igreja, que nos receberam aqui pela manhã e nesta noite também, e cada um dos irmãos que carinhosamente nos receberam, e aquele almoço de primeiro, irmão, hoje pela manhã, que foi uma bênção, pelo meio-dia aqui, nós estávamos divididos, uma unção, uma glória aqui, aquele cheiro do almoço que ia invadindo aqui, irmãos, foi uma bênção. Nós estamos felizes, uma alegria rever o irmão Natal também, um grande amigo, esteve ali numa das congregações, a segunda igreja que eu pastoreei ali em Santa Catarina. Ele esteve lá, sua filha esteve pregando a palavra de Deus, esteve lá com a sua família. Nós trabalhamos na mesma empresa, uma multinacional ali em Santa Catarina, e eu conheci o irmão Natal ali. É uma alegria poder revê-lo com a sua família aqui nessa noite. Deus continue abençoando em nome de Jesus. A minha esposa, na hora da apresentação, para quem não estava de manhã, não foi mencionada, ela estava ausente, estava lá fora atendendo a Laura. Fica em pé, minha namorada está ali, a irmã Maiara, e a Laura, irmão, que ontem completou 3 meses de idade. Pode se assentar, minha esposa. Promessa de Deus, 5 meses, irmãos, nós naquela luta, que só os casados sabem, 5 meses, aí primeiro mês, a irmã Maiara disse, esse mês vem aquela bênção que nós planejamos, e parece que quando nós planejamos, ficamos ansiosos, não vem. Aí a irmã Maiara foi lá ver, negativo. Mais um mês, agora vem, dessa vez deu certo. Se tiver alguma irmã aqui, que está tendo alguma dificuldade para engravidar, e quer saber algum detalhe sobre isso, pega o WhatsApp da irmã Maiara. Não precisa nem consultar um profissional, porque a irmã Maiara é especialista. Essa mulher madrugava no Google
grupo de mães, grupo disso, grupo daquilo outro. Ela entende de tudo, irmão. E eu isso aí é seguindo as regras, é assim, é desse jeito, tem que comer isso, tem que fazer aquilo, é aquele outro remédio, aquele outro negócio, e vai dar certo, e vai dar certo. Fomos no médico, o médico disse, não, vocês estão perfeitos, não veio, não sei por que não veio ainda, nem o médico entendeu. 3 meses não veio, 4 meses não veio, 5 meses não veio. Aí nós estamos na casa de um amigo, um pastor, homem de Deus, assentado à mesa para jantar. Aí nós já tínhamos aberto, mas deixa, não adianta nós tentar, deixa os recursos. A hora que Deus quiser vier, parece que Deus olhou lá de cima e disse, estava só esperando vocês entregarem na minha mão. E naquela noite o pastor olhou para a irmã Maiara e disse, irmã Maiara, estou vendo tua barriga muito grande. E Deus está me dizendo que você vai engravidar logo. E você vai ser mãe de uma linda menina. Pensa na alegria da irmã Maiara. Oh, glória, maravilha. 10 dias depois, irmãos, a irmã Maiara foi fazer o teste. Estava grávida. E está aí a Laura, aí 3 meses. E logo que ela engravidou, com 3 meses de gestação, todo mundo que olhava para ela dizia, nossa, como está grande a tua barriga, irmã. E nós lembrávamos da promessa de Deus. Foi Ele que prometeu. E é Ele que tem cuidado de nós até aqui. Nós estamos felizes fazendo a obra de Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é base doutrinária para o ensinamento sobre a origem, a natureza e a estrutura da igreja. E embora nós conheçamos essas definições de cor e salteado, no entanto, na prática, nós deixamos de viver o real sentido da palavra igreja. E é impossível nós desvincularmos a palavra igreja da palavra missão. Porque se não for missão, então não é igreja. É clube, é uma reunião, é uma conveniência, qualquer outra coisa menos igreja. E nós devemos compreender que missão é muito mais abrangente do que a missão transcultural, ou do que um departamento de evangelismo. Aliás, nem deveria de existir departamento de evangelismo na igreja, vou te escandalizar. Não deveria de existir departamento de evangelismo da igreja, se a igreja existe única e exclusivamente para evangelizar. Porque daí faz o departamento de evangelismo, aí não, é responsável desse pessoal aí. Uma meia dúzia de doido que resolve pegar um punhado de panfleto no domingo à tarde e sair convidando as pessoas para o domingo à noite. Aí essa cultura desenvolveu na mente das pessoas. Os demais, domingo à tarde, estão no shopping, curtindo a vida, passeando, pesca e pague, descendo para a praia, vão viajar. Enquanto o departamento de evangelismo, que é responsável pela missão, pelo evangelismo. Mas na realidade, na prática, é a responsabilidade de cada crente que teve um verdadeiro encontro com Jesus. Porque Jesus disse, recebereis dunamis, recebereis dinamismo, recebereis uma força dinâmica, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis mártires, palavra original grega, mártires, testemunhas, vão estar dispostos a dar a própria vida para testemunhar do meu nome, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A partir do dia que você entregou a tua vida para Jesus, você se transformou em um missionário em potencial. É responsabilidade nossa testemunharmos do Evangelho com a nossa vida. Então não tem como desvincular missão de igreja, porque todos somos missionários, todos temos a missão de igreja, e a missão da igreja é uma só, evangelizar. Não existe outro propósito, é só evangelizar. Tudo que fizermos, seja teatro, seja coreografia, seja o culto do departamento infantil, o departamento do auxílio de oração, dos jovens, dos adolescentes,
Tudo que nós fizermos na igreja tem o objetivo missionário, tem o objetivo de alcançar almas. Se não for para alcançar almas, em nome de Jesus, desista. Para com esse negócio. Se não é para alcançar o perdido, se não é para alcançar o pecador, então desista. Porque o propósito da existência da igreja é missão. E se a igreja não cumprir a sua missão, deixa de ser igreja. Jesus disse que o sal, ele só é útil enquanto ele dá sabor. E quando ele não dá mais sabor, então ele perdeu o seu propósito. Para que você vai querer sal na tua casa se ele não salga? É claro que quimicamente o sal, ele não perde o sabor. É impossível tirar a essência do cloreto de sódio. No entanto, o sal a que Jesus estava se referindo, que se tornava insípido, era o sal de onde deriva a palavra salário, que o Império Romano usava para pagar o salário dos seus funcionários, porque o sal era um mineral muito difícil de ser extraído, então ele tinha um valor muito elevado. Era raro quem possuía e quem tinha sal. Então o salário dos soldados romanos eram pagos através de sal, o imposto era pago através de sal. Então passava pelo tesoureiro, ele degustava, dizia: não, esse sal aqui está adulterado, misturado com areia. Aí Jesus diz assim, ó: para nada mais serve, a não ser para que seja lançado fora e seja pisado pelos homens, porque o sal perdeu seu propósito, não serve para mais nada. Igreja que não faz missão não serve para mais nada, é descartada pelo reino. Nós temos que viver em função da obra missionária. O Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso, na carta do Apocalipse: se você não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, ao teu primeiro amor, eu removerei de ti o teu castiçal. Na linguagem figurada, castiçal era a igreja, e o anjo da igreja era o pastor da igreja. Ele estava dizendo: eu vou remover o teu castiçal, vou remover a tua igreja. Para que serve o pastor? Para que serve o anjo da igreja? Para pastorear a igreja. E pastor sem igreja serve para quê? Para mais nada. Então, eu vou tirar a tua utilidade. Então a igreja que não faz a obra missionária perde a sua utilidade. Então o sal misturado com areia perde a sua utilidade. E quando é que a igreja começa a perder o seu foco e perder o seu propósito? Quando se mistura com areia. Areias representam falsas doutrinas, areia representa maus costumes, areia representa o mundanismo. Quando a igreja se torna capitalista e perde os seus propósitos, deixa de fazer obra missionária, se apega a valores do mundo aqui dessa terra, então perde o foco missionário, deixa de ser igreja e torna-se uma instituição fria. E Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la, não poderão segurá-la, não poderão impedi-la, não poderão prevalecer contra ela. Ele está dizendo que ele edificou a sua igreja. Então, embora nós entendamos o que é a igreja, no entanto, na prática nós desconhecemos o que de fato é a igreja. Uma criança fala: hoje tem igreja, assim como uma criança fala: hoje tem escola. A escola está lá, o prédio está lá, tem aula, hoje tem culto, o templo, o prédio está aqui. Aí algum pregador diz: não, mas a igreja não são essas 4 paredes, nós somos a igreja. Então veja a dificuldade do português em relação às palavras e definir o que de fato é a igreja. Então eu quero navegar com você um pouco dentro dessa definição do que é a igreja. Primeiramente, eu quero chamar a tua atenção para o livro de Levítico, e você não precisa abrir lá, só mentalizar a ideia do livro, Levítico. Os livros do Antigo Testamento, o Gênesis, por exemplo, ele é marcado eles são intitulados pela primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis, a primeira palavra em hebraico de Gênesis é Bereshit, que quer dizer princípio, no princípio. Então a palavra Gênesis quer dizer princípio, início, começo. Levítico
A expressão, a primeira palavra em português, você vai ver em algumas traduções, em letras garrafais, escrito, e chamou. A expressão hebraica é, vaikra, e chamou. Eu quero chamar a tua atenção para isso, para você memorizar e entender, que no Antigo Testamento, a ideia de igreja já existia, e está presente exatamente nessa definição, e chamou, a ideia de chamado, porque no Novo Testamento, na língua grega, essa palavra, tanto no grego quanto no latim, tem a mesma pronúncia, e ela tem a mesma raiz, e traz o sentido de chamado. Igreja não quer dizer outra coisa, as duas palavras, eclesia, não quer dizer outra coisa senão, o final dela, chamado, e a primeira parte, fora, é só isso, chamado, fora, o demais é interpretação, ao pé da letra é só isso, chamado, fora. Então essa ideia, e chamou, traz a ideia de chamado, traz a ideia das trombetas, traz a ideia de convocação. Quando Moisés ordenava os levitas, e os levitas tocavam as suas trombetas, e o texto vai dizer, é assembleia solene ao Senhor. Este chamado, esta convocação trazia a ideia de igreja, porque uma outra palavra hebraica que é traduzida por igreja, é a palavra kerilá, que quer dizer congregação, e se referia a toda a congregação da nação de Israel. Uma outra palavra, que é o equivalente hebraico para esse grego eclésia, é a palavra kahal, que traz o mesmo sentido de chamado, de assembleia, de congregação. Então essa ideia de igreja já estava presente no Antigo Testamento, e quer dizer somente isso, chamado. Então a igreja é um povo chamado, são pessoas chamadas, são pessoas convocadas, alguém que ouviu o chamado de Deus. Eu me lembro, eu tinha apenas 16 anos de idade, a igreja do Pinheirinho, alguns obreiros um pouquinho mais antigos vão lembrar do evangelista Carlos Ribeiro. Foi o meu pai na fé, me converti através da pregação dele. Ele recém tinha chegado do litoral, na congregação do Capão Raso ali, e poucos meses o pastor, o pai do Alessandro, o pastor Antônio de Assis impulsou o evangelista Carlos Ribeiro ali na congregação de Vila Cubas no ano de 2000. A minha mãe já vinha anos clamando pela família. Eu sou o caçula, meus outros dois irmãos também estavam fora da igreja, meu pai fora da igreja, a minha mãe sozinha orando, clamando, pedindo a Deus para que salvasse a sua família. E ela pensou que Deus ia começar do mais velho para o mais novo. Deus inverteu, começou do mais novo para o mais velho. Quando uma pessoa que vinha do meio, Deus, ele salvou o mais velho, e o do meio, ano passado, esse ano, completou um ano que ele desceu as águas batismais, resposta da oração da minha mãe. No ano de 2000, no dia 28 de agosto, eu estava não naqueles dias costumeiro, que a minha mãe me levava obrigado para a igreja, mas eu ouvi o chamado do Espírito Santo, através da pregação, as lágrimas desceram quente no meu rosto, e eu entreguei a minha vida para Jesus com 16 anos de idade. Poucos meses eu já estava envolvido com um trabalho de escola dominical, não tinha completado um ano, já era professor de escola dominical para os adolescentes. Amo a leitura, gosto de ler a Bíblia, gosto de estudar, gosto de ler a palavra de Deus. Isso foi me envolvendo com o ministério. Eu fui sentindo o chamado, a convocação de Deus. Eu não entendia o que era ser pastor, o que era ser pregador, o que era ser obreiro, não entendia, mas alguma coisa dentro de mim me chamava para dentro da Bíblia, me chamava para a Escritura, e alguma coisa dizia que algo diferente Deus tinha na minha vida. Eu aceitei este chamado. Não é o cartãozinho de membro, não é só
ao bom relacionamento da igreja onde você congrega. O título é esse chamado especial que tem a ver com Ele, que é o cabeça da igreja. É essa ligação, é essa comunhão, é esse desejo de estar com Deus. É isso que é ser igreja na prática. É este chamado, é você entender que há um chamado de Deus. Não é você estar aqui, mas estar perdido. Você entendeu o porquê que está aqui, o propósito de estar aqui. Chega no domingo, é aquela correria, tomar o banho, se arrumar, colocar a melhor roupa para se apresentar para os demais, porque virou um costume para você vir à igreja no domingo. Mas ouvir o chamado do Espírito Santo, Ele continua chamando, Ele continua chamando. A palavra igreja, ela tem essa palavra que é traduzida para nós como igreja, a palavra eclésia, essa expressão grega. Os gregos utilizavam de maneira aleatória, não nesse sentido como nós temos hoje, de se reunir num lugar, os crentes. Não existia essa ideia, esse pensamento não existia. Para os gregos, eles usavam essa palavra para se referir ao governo que era instituído por eles, aonde cerca de 6.000 homens com mais de 18 anos de idade, eles eram responsáveis pelo conselho para direcionar ou dar a ideia de novas leis para o país e para instituir novas lideranças. Então essa cúpula de 6.000 homens era chamada de igreja. Então tinha a ver com o governo. Os romanos colocaram isso em prática. Eles chamavam de igreja toda a cúpula do imperador romano, aqueles que ouviam os conselhos do imperador, e os mesmos que iam para as províncias e anunciavam em todos os limites do Império Romano quais eram os pensamentos e os propósitos do imperador. Isso era a igreja. Você está entendendo que Jesus não está usando uma palavra sem propósito? Ele estava usando no hebraico, no aramaico, a expressão querrilá, edificarei a minha igreja. E agora Mateus, ele vai interpretar o pensamento de Jesus, vai escrever em grego, ou pelo menos o Evangelho segundo Mateus originalmente foi escrito em hebraico, e vai trazer a palavra querrilá, vai dizer a minha congregação. Ele vai usar essa expressão, a minha eclésia. Os judeus usavam a expressão eclésia também. Lembra-se de Josué, lembra-se do sogro de Moisés, quando ele chegou, Jetro chegou para Moisés e disse: Moisés, esse povo aí precisa de descanso, Moisés, só você que julga, você quer fazer tudo sozinho, você não pode fazer tudo sozinho, distribui o cargo, coloca líderes, coloca pessoas que julguem as causas menores, e você fica só com as causas maiores. Esse povo nessa fila enorme, todos os dias, debaixo desse sol causticante. Tem coisa, irmão, que Deus não revela na madrugada. Tem coisa, Deus usa alguém de cabelinho branco para dizer para quem é mais novo: você não consegue, meu filho, tudo sozinho, meu filho. E a gente ouve o conselho dessas pessoas, e é o próprio Deus falando na boca dessas pessoas, para nós tomarmos direções diferentes, direções de vitória na nossa vida. E foi o que Moisés fez. Moisés instituiu 72 anciãos, representantes de cada tribo, e o Senhor Deus disse para Moisés: do Espírito que está em você, eu vou repartir sobre os 70. E a glória foi tão tremenda que eles profetizavam, porque o Espírito de Deus estava sobre os 72 anciãos. E este senado judaico, ele existe até os dias de hoje, que era chamada a congregação judaica, o conselho judaico ou a igreja judaica, a eclésia. E aí Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: edificarei a minha eclésia. Ele está dizendo, assim como César tem o seu governo e tem os seus representantes, eu estou enviando vocês. Vocês vão proclamar os meus pensamentos, vocês vão proclamar os meus propósitos, vocês vão levar os interesses do meu reino até os confins da terra. Glórias a Deus. Os judeus ficaram assustados, porque Jesus vai lá e separa 70 e diz: vocês são a minha igreja.
os meus discípulos e vão no número de 70 e saiam pelas aldeias, evangelizando, curando os doentes, expulsando os enfermos. Era o que os anciãos deveriam fazer, mas eles estão tão envolvidos com política que não conseguem enxergar a prioridade do meu reino, mas vão na autoridade do Espírito, e as enfermidades e os demônios se sujeitarão diante de vós. Você está vendo aonde nasceu a igreja? Sabendo qual é o direcionamento, qual é o diferencial de igreja? A cura dos doentes, a libertação dos oprimidos. Nós não podemos institucionalizar aquilo que Jesus não institucionalizou. É necessário termos um CNPJ, representarmos, temos as nossas obrigações de cidadão, mas devemos nos conscientizar do chamado e da responsabilidade espiritual que nós temos como igreja. Está sobre nós a autoridade sobre os doentes e a autoridade sobre os demônios. Não é a responsabilidade do governo, não é a responsabilidade da polícia, é a responsabilidade da igreja, porque nós estamos investidos dessa autoridade. Glórias a Deus. Jesus fez essa declaração quando ele estava na região de Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe não era um local de residências onde habitavam muitas pessoas, mas era um local de exibição dos Herodes. Primeiramente Herodes o Grande, depois o seu filho Filipe. Ele reedificou aquela cidade, era uma cidade de muitos templos pagãos, onde se ofereciam muitos sacrifícios que eram oferecidos sobre altares de pedra. E o que restava desses sacrifícios eram vísceras de animais, sangue apodrecido, um mau cheiro que vinha daquela cidade. Então chamaram aquela cidade de Portas do Inferno. Outra vertente diz que chamava-se aquela cidade, aquela região, porque dali estava uma das nascentes do Jordão, e fluía um rio, uma fonte que alimentava o Jordão de dentro de uma caverna. Eles acreditavam que aquele rio que fluía de dentro da caverna era o portal para o mundo de Hades, da mitologia grega, o deus do submundo, das almas, do inferno. Porque inferno, dentro do contexto bíblico, não é só um lugar de tormentos, mas onde repousa todos os mortos, tanto os bons quanto os ruins. É a vida pós-morte, o Hades, aonde todos os espíritos repousam. Esse é um pensamento antigo. Hoje nós sabemos diferenciar todas essas palavras. Eu não quero entrar nos detalhes aqui, mas certo é que Jesus fez essa declaração para os seus discípulos. Ele se voltou para Pedro, que era o líder da igreja, o mentor da igreja, aquele que ele havia escolhido para essa responsabilidade, ao qual ele havia dito: Pedro, Satanás quis ir andar com você, Pedro, mas eu intercedi, e quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Nessa ocasião Pedro recebe uma revelação. Ele pergunta: o que estão dizendo a respeito de mim? Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, que reviveu dentre dos mortos, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas Jesus estreitou a pergunta e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, pela revelação de Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi carne nem sangue, não foi ser humano algum que te revelou, senão o Espírito do nosso Deus, do Pai, que está no céu. E em verdade eu te digo, João, filho de Jonas, o teu nome é Petros, o teu nome é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto não para por aí. O Senhor Jesus continua: eu colocarei na tua e não nas vossas mãos as chaves do reino dos céus. E você vai ver que isso se cumpre na vida de Pedro, porque Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus. Ele abriu a porta missionária para os judeus. Ele foi o primeiro a pregar para os gentios na casa de Cornélio. Ele abriu as portas do reino também para os gentios. Jesus estava entregando uma responsabilidade para Pedro ali naquele momento, e Jesus estava dizendo: edificarei a
minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do inferno representam o poder da morte, representam o poder da morte, e Jesus está dizendo: nada é mais forte que a morte, nada é mais terrível do que a morte, nada é mais temido que a morte. A morte não respeita status, a morte não respeita dinheiro, a morte não respeita a idade. A morte chega e ela leva consigo. A morte é temida por todos os seres humanos, mas eu estou dando uma autoridade para a minha igreja que é maior do que o poder da morte. O poder da morte não vai prevalecer contra a minha igreja. Aleluia, aleluia. Foi o que o Império Romano tentou fazer. Se nós matarmos todos eles, então a obra desse Nazareno vai parar, essa seita vai morrer. Mas quanto mais matavam, o primeiro deles foi Estevão. Da semente de Estevão veio a conversão de Saulo, o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os missionários em todos os tempos. Um morreu, mas através de um outro que se converteu, milhares se converteram e se renderam ao Senhor Jesus Cristo. E quanto mais queimavam os cristãos, quanto mais eram devorados pelos leões, mais o evangelho se espalhava no Império Romano, porque a morte, o inferno não pôde prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja não é um projeto de última hora. Igreja não é improviso, alguma coisa que Deus revelou para este tempo, como se Deus estivesse preocupado com a situação da humanidade, e aí Deus inventa alguma coisa. Não, Deus não trabalha com improviso, Deus não trabalha com meia sola. A igreja é um projeto eterno de Deus, a igreja existe desde a eternidade. Mateus capítulo 25 diz assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Não existia mundo e a igreja já existia. Não existia céu e a igreja já existia. Não existia terra e a igreja já existia. Não existia mar e a igreja já existia. Não haviam árvores e a igreja já existia. O Éden não existia, mas a igreja já existia. O homem ainda não existia, mas o projeto missionário existe desde a eternidade. Você não está aqui por um acidente, você não está aqui por obra do acaso, você está aqui por causa do projeto de Deus. A igreja é o projeto de Deus para esta última hora. Glórias a Deus. É um mistério que estava oculto desde a eternidade e que Deus revelou nesse tempo. Oh, glória! O véu está sobre os judeus, eles não entendem o nosso tempo. Deus abriu um período, um parêntese, no período da contagem da profecia do profeta Daniel, dizendo 70 semanas de anos, deu 69 semanas de anos. Deus abriu um parêntese e começou a tratar com a igreja, com os gentios. É esse período que nós estamos vivendo, a era da graça. Mas a última semana de Daniel, ela vai iniciar a qualquer momento. O parêntese vai fechar. A última semana de anos, os últimos 7 anos, o período da grande tribulação que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. É esse mistério no qual nós estamos inseridos e nós aguardamos o arrebatamento a qualquer momento. Por isso nós somos os ceifeiros da última hora, nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, nós somos os trabalhadores do antes do pôr do sol. Nós não podemos deixar o sol se pôr, resta-nos uma hora e nós temos que trabalhar nesta última hora. Oh, há uma urgência missionária. Quero que você esteja em pé comigo neste momento. R$500 é muito pouco para ele. R$250 é muito pouco para ele. R$100 é muito pouco para ele. R$50 é muito pouco para ele. 10, 5, 2 é muito pouco para Deus. Ele te quer por inteiro. Ele quer a tua vida na missão.
eu estava lendo esse texto e buscando entender o texto para trazer para a igreja nessa noite, estava difícil se concentrar, com tantos televisores ligados e os vizinhos gritando: é gol, é gol, é gol. Apaixonados, dispostos a gritar o mais alto pelo seu time. Investiram naquele momento, compraram cerveja, compraram bebida, compraram foguetes, gastaram uma fortuna pelo seu clube. Essa mensagem missionária não te comove, não tira uma lágrima de você, meu amado. Você está com o pé na cova na tua vida espiritual. Você está sendo crente por conveniência. Você está aqui porque você não tinha outro lugar para ir. Se essa mensagem não toca você, alguma coisa de errado tem na tua vida. Tem gente morrendo naquelas ilhas de Paranaguá, sem Jesus. Falta recurso. Tem gente morrendo no Paraguai, nos países onde a SEMAD, a Secretaria de Missões de Curitiba, está enviando os missionários. Tem gente dizendo: manda para cá, envia para cá. Falta recurso, falta recurso. E o quanto que nós gastamos nas nossas vaidades. E achamos demais, reclamamos, murmuramos. R$500 é um exagero. Para que tanta petição de dinheiro? Nós estamos investindo em almas. Não estamos investindo em salão de beleza. Não estamos investindo em passeio de shopping. Não estamos investindo em pescaria de final de semana. Não estamos investindo em viagens caras. É almas, almas. O Espírito Santo está falando conosco para nós revermos os nossos conceitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Deus, a minha oração é que todos percam o sono esta noite. A minha oração é que ninguém consiga dormir enquanto não tiver uma consciência missionária. Não deixa eu sossegar os meus olhos, Senhor. Não deixa eu dormir em paz. Enquanto não me sensibilizar o clamor dos milhões, dos milhares que estão morrendo nas guerras, sendo bombardeados, os nossos irmãos estão sendo queimados, enforcados, degolados, crucificados em pleno século 21, meu Deus, não nos permita descansar, enquanto os demais estão morrendo. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Deus. Peça perdão, peça misericórdia. Temos sido negligentes, Senhor. Temos sido negligentes, ó Deus. Ramaue candore shende ofai camarociabarahe. Churimai anderei calamai, o sirimiau enderevolve a fome para se acaramai. Oh, entregue para Ele. Você pode ouvir o chamado. 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 Yarasuria calabai churemas. Chure calabai suria candalaba churemai. Alabacandorema suria labai chukiamas.
Que uma lágrima seja derramada antes de você comer essa pizza depois do culto. Que uma lágrima seja derramada antes do banquete que você vai comer antes de dormir. Oh, eu já passei 5 minutos do meu tempo. Eu quero devolver a palavra. Eu vou passar ao pastor Augusto, para que ele esteja fazendo o convite para aqueles que ainda não são evangélicos. Que Deus continue vos abençoando, meus irmãos, em nome de Jesus. Esqueci de falar dos DVDs, Marcelo. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Eu gostaria de saber se alguém aqui nesta noite que ouviu essa palavra e sentiu chamado no seu coração e pode dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Vem até aqui, nós vamos orar. Vem até aqui, que você sentiu que precisa se envolver mais com as coisas de Deus. Vem até a frente, nós vamos orar rapidamente. Você sentiu o chamado de Deus para a tua vida. Nós vamos orar. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, você pode erguer a tua mão ao Senhor nesta noite e falar: Senhor, eu lhe aceito, dirija a minha vida, os meus passos. Há alguém aqui nesta noite? Há mais alguém que ouviu o chamado do Senhor? Esse trabalho foi um trabalho de conscientização. Nós devemos fazer a obra do Senhor. Se você sentiu o chamado, vem, irmãos, nós vamos orar. Nós queremos terminar no horário para você se confraternizar, para você ali embaixo comer um espetinho, para que você continue conversando com os irmãos. Olha aqui, tem uma criança aqui chorando. Sentiu o chamado e você está aí ainda seco, está ainda lutando com o Senhor, falando: não é comigo, Senhor, é com Ele, mas é com você mesmo. É com você mesmo que o Senhor falou nesta noite. Ele te chama e você diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Oh, alabaxarabandure bagai. Ele quer te usar. Nós vivemos a última hora da igreja na terra. Como é que você vai se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias? Oh, ramanduri batai, chorebagachandarabagai. Nós vamos orar. Há mais alguém? Há mais alguém? Venha, nós vamos orar. Oh, Deus querido, nós vamos orar. O Senhor te chama. Vinde a mim, filho meu. Vinde a mim, filho meu. O Senhor quer te usar nessa terra para fazer a diferença. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Gostaria de chamar aqui o pastor Joel. Ele vai fazer essa oração por tua vida. Você que sentiu o chamado de Deus. Aleluia. Chore canta la baixai, chore canta la mai. Deus, 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 Todo-Poderoso, aí está, Senhor, a tua igreja reunida. Nós, Senhor, recebemos de ti uma chamada, Senhor. E aqui estamos, Senhor, obedecendo o hino do Senhor para pregar o teu evangelho. Pai celestial, há muitas pessoas aqui, Senhor, que estão voltados, Senhor, para esta grande comissão, para esta grande obra que o Senhor tem deixado, Senhor, para nós fazermos, Pai. Aqui estamos, Senhor. Pai celestial, estende agora, Pai, as tuas mãos sobre cada um, Senhor.
daquele que veio aqui, Senhor, com o coração aberto, com o coração voluntário, para fazer missões, para fazer o evangelismo, Pai. Coloca, Senhor, no coração daquele vaso que aqui está, Pai, para que ele sinta, Senhor, mais e mais e mais o desejo de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, eu oro agora, pedindo, Pai, que o Senhor capacite, que o Senhor oriente, Pai, que o Senhor dê graça, que o Senhor fortaleça, Pai, a tua igreja que aqui está, Pai. Deus, derrama do teu poder agora e capacita todos, ó Pai, cuidando, Senhor, e zelando pela vida de cada um, Pai, daqueles que deixaram, Senhor, sua alma, o seu coração voltado para a tua obra. É a minha oração desta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Toda honra e glória ao Senhor. Igreja, pode se assentar. 2 minutinhos nós vamos encerrar. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Gostaria, em nome do departamento de missão, da pessoa do irmão Juvenal, do presbítero Osvaldo, da irmã Márcia, da irmã de Almeida, da irmã Lúcia, a gente gostaria de agradecer os irmãos, a cooperação dos irmãos, o pastor Joel, os irmãos da ilha, que o Senhor continue abençoando. Atos 2 é um grupo de evangelismo da ilha, é uma bênção, louvo ao Senhor, é uma bênção. Eu gostaria, quem dera, pudesse ter usado todos vocês, que os irmãos nos perdoem mesmo, porque a gente tinha que dar prioridade à palavra hoje, o tempo ideal da palavra. Os irmãos que mandaram o papel aqui, não deu para louvar ao Senhor, nos perdoe, mas eu creio que você vai sair daqui abençoado. Eu creio que você vai sair aqui abençoado para a glória do nome dele. Agradecer o pastor Iriti, que aceitou o nosso convite, saiu lá de Santa Catarina, da aldeia do Pavão, a sua esposa, a irmã Vivian, Ulisses, a irmã ali que acompanha. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, de cada um dos irmãos, a orquestra que cooperou, os obreiros que estiveram aqui dando suporte. Deus vos abençoe. Às vezes não pegou nesse microfone, não falou nada, mas a gente sabia que se precisasse de vocês, vocês estavam aí. Tá? E isso nos dá confiança. Tá? Então nós agradecemos a Deus pelas irmãs da cozinha, irmãos. Desde sexta-feira, pamonha que não dá nem para ver o cheiro, né? É tão rápido, né? É tão rápido. Nós vamos lutar aqui. Nós estávamos ali conversando ali, talvez. Não sei não, se deixar no próximo final de semana vai ter pamonha de novo, tá? Se o milho lá esperar pra gente, a gente vai fazer de novo, tá? Que fica muita gente sem comer a abençoada pamonha, as irmãs da cozinha, do almoço. A gente quer agradecer, tá? De coração, que o Senhor continue abençoando a tua vida, que aquilo que você ouviu aqui nesses dias, ontem, hoje, pela manhã, fique batendo no seu coração, fique te incomodando, para que você saia da posição de conforto e faça algo em prol da obra de Deus. Irmãos, o pastor Juarez Júnior não cobra nada, não pediu oferta, não pediu nada. Quando eu convidei ele, eu conheci ele há mais de 20 anos, né? Ele fala que eu estou igualzinho há 20 anos atrás, só com menos cabelo. Ele também, mesmo jeitinho, né? Uma bênção. E veio aqui, não cobrou nada. E ele tem aqui os CDs, ó. São várias horas, irmãos, de histórias bíblicas, 10 horas de história bíblica para as crianças, né? Às vezes ele fica vendo um desenho lá, difícil, um desenho que vai levar o teu filho para baixo, né? Você pode adquirir lá no final, ajude o pastor, e também mensagens bíblicas, ajude o pastor Juarez Júnior lá no final, a sua família, abençoa o ministério dele, e Deus vai continuar te honrando. Mais alguma coisa, Juvenal? Só isso? Vamos nos colocar em pé? E o nosso pastor vai estar encerrando. Graças a Deus. Lembrar os irmãos do aviso, né, sobre o nosso retiro geral do final de ano, início de dezembro, que os irmãos apressam, né, em dar o nome e começar a pagar para que as coisas fiquem agilizadas, né? Então a equipe está aí trabalhando, lutando e precisa da nossa decisão o quanto antes. Então você precisa correr e fazer parte
desse retiro, dando o seu nome ali e já começando a fazer o pagamento. Deus abençoe a todos e que essa palavra você possa levar no seu coração e lá à noite você trazer ela de volta, que nem faz o animal que não rumina, né? Traz ela e vai remoer, vai mastigar, vai meditar, para a gente poder fazer mais na obra do Senhor. Deus abençoe os queridos, os amados. Amanhã tem uma oração, como de costume. Terça-feira, culto na Vila Machado. Quarta-feira, culto de ensinamento. Quinta-feira, culto na Vila Machado, e assim segue. Quinta-feira à tarde, o culto do Circo de Oração. Então tem muita obra para fazer, e os irmãos há de continuar empenhados, e a sua vida vai sendo abençoada. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre sua vida, e você confirma bem animado. Amém. Sua vida está abençoada em nome de Jesus. Amém.